Afinal de contas, quem que eles dizem que eu sou? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Perguntou Jesus ao filósofo e escritor Henri Bugalho. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Deixe o seu like, a sua inscrição, ative as notificações, assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, onde tem links para um monte de outras coisas que a gente faz nessa internet. Quando você faz essas coisas, você me ajuda demais. Você gosta do conteúdo desse canal? Então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, porque é assim que você me ajuda. E quando você faz essas coisas, esse canal acaba sendo um pouco de propriedade sua também. Um pouco, porque eu acredito em propriedade privada. Então esse canal é meu e um pouco do YouTube também, é verdade. Mas enfim, vamos falar sobre quem foi Jesus de fato e quem dizem por aí na praça pública que Jesus é. E eu quero fazer isso a partir de um vídeo do Henri Bugalho, que eu não vou fazer um react, eu vou apenas reagir, mas ao que a minha memória diz, que foi o vídeo esses dias aí, que o Henri postou a respeito de... Ele tem falado muito a respeito de quem é Jesus. E se você não sabe quem é Henri Bugalho, ele é um cara de quem eu discordo em muitos sentidos. Se você quer entender por que eu dialogo com quem eu discordo, tem um vídeo porque eu leio gente de quem eu discordo, certo? Então você vai lá naquele vídeo, eu explico um pouco melhor por que eu faço essas coisas, então assisto um cara que eu discordo sempre. Ele se declara social-democrata, portanto aí uma esquerda, centro-esquerda, eu já me coloco numa centro-direita, ele ateu, eu cristão, protestante, então a gente aí tem vários pontos de discordância, e ele fala de Jesus muitas vezes, escreveu sobre Jesus também. Então acho que tem mérito a gente conversar e debater sobre isso. Se eventualmente você vir esse vídeo e eu for infiel, como diria o Tecnobrega, a respeito do teu conteúdo e fizer de você um espantalho, por favor, me corrija. Não é essa a intenção é dialogar com o seu conteúdo, ok? E você que está me assistindo e eventualmente não conhece o conteúdo do escritor e filósofo Henri Bugalho, você pode eventualmente conhecer. Como eu disse, ele fala bastante sobre Jesus, falou recentemente, ele tem dito muito a respeito da principal mensagem de Jesus. Isso era motivo de debate desde o primeiro século. Qual é a principal mensagem a respeito de Jesus? Quem é Jesus, afinal de contas? Quem é ele de fato? Durante o ministério de Jesus, já se faz essa pergunta, ele mesmo faz essa pergunta aos discípulos, quem que estão dizendo por aí que eu sou? João Batista pergunta aos seus próprios discípulos, será que Jesus é o Messias mesmo? Então Jesus dialoga com os discípulos, Jesus dialoga com os discípulos de João Batista. Poxa vida, que gagueira é essa, Vitor? Vão lá falar para João o que eu tenho feito, curado, levado a boa nova ao pobre. Isso confirmaria quem era Jesus, a identidade dele, o Messias. Mas o que é ser o Messias, afinal de contas? Tem muita literatura a esse respeito. Richard Horsley, né? Bandidos, Profetas e Messias. O que significa ser um Messias no primeiro século? É um tema de debate. Então, essa história de quem foi Jesus e quem é Jesus é algo que foi muito debatido no próprio primeiro século, entre os discípulos, e que na academia moderna também traz muitas discussões. A visão que o Henri tem de quem é Jesus é de um Jesus que tem na centralidade da sua mensagem a tolerância. E aí me recordou muito este livrinho aqui do Bob Jewett, Christian Tolerance, Paul's Message for the Modern Church, né? Tolerância cristã, a mensagem de Paulo para a igreja moderna. Bob Jewett, pesquisador aí de origens do cristianismo, um dos principais estudiosos da teologia paulina, e que hoje é professor emérito lá na Universidade de Heidelberg, escreve esse livro, que é bem congruente com aquilo que o Henri Bugalho fala no canal dele, de que a centralidade da mensagem cristã está no amor ao próximo. É isso que é a centralidade do evangelho, o amor ao próximo. Não existe cristianismo sem amor ao próximo, sem tolerância. E aí, o Henri faz isso criticando a sociedade cristã brasileira, que se diz cristã, mas muitas vezes abandona esse ideal de tolerância e de amor ao próximo. O Bob
faz isso em relação à sociedade americana. Bob, porque é diminutivo de Robert, né? Mas se for procurar, eu vou tentar colocar aqui na descrição também o livro do Robert Jewett, mas se você for procurar por ele, é Robert Jewett, ok? Mas aí o que acontece? Você tem essa centralidade da tolerância. E ao ler o Robert Jewett, eu já ficava com um certo incômodo, que eu fico hoje ao assistir os vídeos do Henri Bugalho, porque assim, certamente em parte ele tem razão. O próprio Jesus diz a respeito da sua mensagem que amar o próximo como a si mesmo é uma parte do principal mandamento. E aí tem duas questões que eu acho importantes que a gente ressalte a respeito do Henri, porque se ele acerta muito nessa questão, eu acho que ele omite duas outras que a gente precisa apontar. Vitor, você está dizendo que o cara de esquerda acerta muito, mas nessa questão ele está acertando, não tem problema nenhum. O cara de esquerda, de centro-direita, de direita, quando acerta, a gente diz que acertou. E às vezes pode acertar até mesmo com as premissas que ele carrega dentro da determinada posição política que ele tem. Não há problema nenhum em reconhecer esse tipo de acerto. Pelo contrário. Pelo contrário. E quando ele fala a respeito do amor ao próximo e essa crítica à sociedade cristã brasileira moderna, que deixa isso de lado, eu acho que ele tem muita razão nessa crítica aguda, porque muitas vezes a gente esquece dessa mensagem. Agora, quando ele atribui a essa mensagem de amor ao próximo a palavra tolerância, como o Robert Jewett faz, eu acho que ele enfraquece um pouco o caso dele. Porque o amor descrito por Paulo e nos evangelhos, ele é mais do que a palavra tolerância no português moderno carrega dentro de si. A palavra tolerância ela é bem abrangente, tem um campo semântico bastante amplo, mas na maioria dos casos, o que ela traz consigo é a ideia de convívio pacífico com aquele diferente de mim. Tolerância ao diferente, tolerância àquele que está do meu lado, traz a ideia de convívio pacífico, de você conseguir dialogar. E o amor cristão é mais do que isso. É amor sacrificial por aquele que é meu inimigo. Portanto, se alguém está em falta já na tolerância, que é bem menos do que o amor sacrificial, calcula nas exigências do evangelho verdadeiro. Esse cara está muito distante. Então, num certo sentido, a crítica do Henri é muito acertada, mas ela ainda é uma crítica branda. Tinha que ser mais crítico do que ele é. O Robert Jewett faz essa crítica mais ácida ainda, ou não sei se ácida, mas mais forte ainda, mas ele chama de tolerância cristã. Tem uma pendenga aqui lexicográfica com a palavra tolerância. Eu acho que talvez haja... Acho que a ideia de amor sacrificial é mais pesada, é mais forte do que meramente tolerância. Além disso, a centralidade do evangelho carrega dentro de si esse amor ao próximo, mas carrega dentro de si também amor a Deus acima de todas as coisas. Então existe uma dimensão transcendental de piedade espiritual que está no âmago do cristianismo também. Agora, como o apóstolo João nos alerta nas suas epístolas, nas suas cartas, né, aquele que diz que ama a Deus sem amar ao próximo é mentiroso, porque ele não pode amar a Deus que não vê se aquele que ele é capaz de ver ele não ama. É mentiroso e hipócrita. Então as duas coisas elas estão sempre interligadas e me parece que a espiritualidade cristã dá conta de um Jesus excessivamente transcendental, espiritualoide, que deixa de lado esse amor ao próximo e, portanto, a própria transcendentalidade fica comprometida. A própria relação espiritual de dentro do quarto, de quando a gente diz que ama a Deus com a boca, essa relação ela se torna mentirosa na nossa atitude na praça pública. E aí o que as pessoas dizem a respeito de Jesus muitas vezes é difamatório, porque o Jesus que elas conhecem através do nosso testemunho, que é um testemunho totalmente despreendido do que deveria ser, de amor ao pobre, de amor ao próximo. Daquilo que Jesus diz que ele está fazendo quando os discípulos de João Batista o interpelam. Você é o Messias mesmo?
Não, diz que eu estou curando um monte de gente, diz que eu estou pregando a boa notícia para os pobres. Quando Jesus descreve quem ele mesmo é, lá em Lucas capítulo 4, eu vim trazer um ano aceitável ao Senhor, boa notícia para o pobre, etc. E aí a gente, na nossa mensagem conservadora, deixa o pobre de lado, deixa a viúva de lado, deixa o órfão de lado, deixa o amor ao próximo de lado, deixa a tolerância cristã de lado, deixa tudo isso de lado e catapimba, meu brother. A nossa mensagem vira uma mensagem manca, mentirosa, hipócrita, e aquilo que dizem que Jesus é fica absolutamente corrompido. Portanto, aquilo que o Henry traz para nós, talvez no meio de uma mensagem que tenha outras coisas que a gente possa discordar, mas aquilo que ele traz para nós é de grande contribuição. É alguém do lado de fora que entendeu uma parte do lado de dentro, aspas aqui, lado de fora e lado de dentro, tá? Mas é alguém fora do arraial evangélico, vamos dizer assim, que entendeu pelo menos uma parte da mensagem do evangelho e tá olhando para os evangélicos e tá dizendo, ó, o que o evangelho diz é isso aqui, o que vocês estão fazendo é isso aqui, é diferente as duas coisas, hein? A consequência necessária é que o Jesus que as pessoas conhecem, por meio do nosso testemunho, é um Jesus manquitola, um Jesus que... E aí, o Henry entra numa segunda questão, que é igualmente importante, que é a questão da crucificação, e ele vai falar o seguinte, olha, vocês espiritualizaram, fantasmagorizaram tanto a mensagem de Jesus, ela se tornou de tal maneira abstrata e fantasmagórica e transcendental, que vocês perderam de vista até mesmo o motivo pelo qual ele foi crucificado. O Império Romano não crucificava assim qualquer um. Tinha uma motivação política ali por trás. Tem algo que esse cara estava pregando que incomodava o Império Romano. E aí vem o segundo ponto de discussões a respeito de quem foi Jesus e tal. Por que ele foi crucificado? O que o levou à cruz? E aí os meus irmãos evangélicos conservadores às vezes caem na trap, na armadilha do liberalismo alemão do século XIX sem perceber. Porque quando alguém chega e fala dos motivos históricos que levaram Jesus para a cruz, que alguma coisa ele pregava que incomodou o Império Romano, ou pelo menos que incomodou lideranças de Jerusalém, que levaram essas lideranças a pintar um Jesus que fosse perigoso para o Império Romano, para que o Império Romano permitisse aquela crucificação, que é o método de execução romano. Se você procurar na Torá, no Pentateuco, nos livros judaicos, na Bíblia hebraica, né, na lei hebraica, você não vai encontrar execução por crucificação. Aquilo era um instrumento romano de execução. Uma pena capital romana. E aí quando a gente vai falar desses elementos históricos, do que levou Jesus a ser crucificado, logo aparece um teólogo, às vezes teólogo sério e bom, dizendo, não, Jesus não morreu por nada disso, Jesus morreu por causa do pecado do ser humano. Mas quem disse que essas duas coisas são mutuamente exclusivas? Que ou Jesus morreu pelos motivos históricos que o levaram à cruz, ou ele morreu pelos pecados dos homens? Quem disse que essas duas coisas não podem se encaixar no mesmo plano da história? Ora, quem diz isso é a primeira e a segunda busca pelo Jesus histórico, que separam o Jesus da história de Cristo da fé. Ou é um ou é outro, não misture essas duas coisas, por favor. Isso é fruto do liberalismo alemão do século XIX, do jeito de entender a história e o Jesus histórico do Wilhelm Wrede, do F.C. Baur, do Anthony Reimarus, do Ferdinand Weber, todos eles sob grande influência de Feuerbach e do Hegel. Aí a gente pega essa estrutura de pensamento e replica sem nem perceber. Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer é afirmar a historicidade dos eventos de Jesus que são possíveis de serem afirmadas, entender os elementos históricos que levaram à crucificação e entender que essas coisas não anulam o plano transcendental de Deus da sua história salvífica. Então a gente entende as coisas que levaram Jesus a ser considerado perigoso. E eu quero aqui dar um palpite para você. Talvez a ideia de dizer que a verdadeira paz venha ao você se sacrificar
pelo seu inimigo seja uma mensagem suficientemente subversiva para que o Império Romano ache interessante crucificar alguém ou isolar alguém na ilha de Patmos, como fez com o apóstolo João? Ou você acha que o apóstolo João foi para a ilha de Patmos assim de graça? Porque João não morreu para salvar a mim e você do pecado. Qual que é o sentido transcendental para o exílio de João na ilha de Patmos? Não, tinha um motivo histórico ali. Tinha algo que ele estava pregando que incomodava o Império Romano, sim. E eu quero sugerir aqui que esse Jesus da história, que a praça pública às vezes não vê, mas era o Jesus da esfera pública do seu tempo, esse Jesus que incomodava profundamente, era um Jesus que pregava uma mensagem de paz alternativa à mensagem de paz do Império. Em muitos sentidos aqui, aliás, tem um outro vídeo aqui no canal, uma pregação que eu faço em Apocalipse, que você pode procurar aí depois, né, que eu destrincho isso com um pouco mais de eloquência, em maiores detalhes, em várias esferas da vida social do primeiro século, mas o que eu quero sugerir é que Jesus, o Jesus da esfera pública, o Jesus da praça pública, era um Jesus que pregava um modelo alternativo de paz diferente daquele do Império Romano. O Império Romano pregava a Pax Romana por meio do seu domínio armado, conquistando e cativando gente de toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação por meio do seu exército. Isso era a Pax Romana. Tinha paz porque ninguém ousava desafiar o tamanho do exército do Império Romano, o poder do seu exército. Enquanto Jesus está sugerindo um outro viés. Não, esquece o império. Importa o reino de Deus. E no reino de Deus, a ideia é que chegamos à paz por meio do amor sacrificial, por meio da entrega um ao outro, por meio precisamente de algo profundamente voraz na direção de uma tolerância absolutamente subversiva, que escandaliza o olhar de quem está próximo. Me parece que isso provoca um incômodo muito grande. Me parece que esse Jesus da esfera pública incomoda tanto que nós da igreja muitas vezes abdicamos dele. Colocamos o leão de Judá numa jaula. Domesticamos o evangelho. Então, Jesus da esfera pública que nós encontramos nos relatos evangélicos, ele de fato nos convida a essa entrega sacrificial, como ele mesmo se entregou. Então é lamentável que a gente precise de alguém que sequer é cristão para ensinar para nós pelo menos um pedaço do que é o Evangelho. Como eu disse, existem muitas críticas a serem feitas, existem coisas com as quais nós discordamos, mas pelo menos nesse pedaço, Sr. Bugalho, preciso. É isso, galera. Se vocês quiserem, eu acho que vou tentar colocar aqui literatura do Bob Jewett na descrição desse vídeo. Dá uma colada aqui que tem curso meu, se quiser conhecer. Se quiser conhecer Cristãos na Ciência, onde eu falo sobre ciência e o diálogo com fé também. Tem o Destaque ABC2, nosso noticiário toda quinta-feira. Então, fica ligado, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.